O Léo Ortiz, chegando, grande prazer. Bem-vindo, Léo. Bacana ter você ao vivo aqui na Flamengo TV e todos nós vivendo essa expectativa desse jogo histórico, né, Léo? Bem-vindo aqui à Flamengo TV. Obrigado. Boa tarde, boa noite para essa nação. Muito feliz. Acho que todos nós, jogadores, a comissão, o staff todo, os jogadores não, os torcedores, estão vivendo essa expectativa aí para esse grande jogo e vivendo esse momento muito bonito que a gente está vivendo durante esse Mundial. Essa estrutura que foi montada aqui nos Estados Unidos está sendo muito legal para quem está podendo vivenciar. Quem está acompanhando de longe também, acho, está gostando muito e gostaria muito de estar aqui. E muito preparado para esse grande jogo. Acho que nos preparamos de uma forma muito concentrada, muito focada, atento a todos os detalhes, porque sabemos o tamanho da missão que a gente tem, mas a missão grande é dada para grandes jogadores, para grandes pessoas. Então tenho certeza que a gente está muito preparado para fazer um grande jogo e sair daqui com a classificação. E eu tenho a impressão de que a sua expectativa pode ser ainda maior, porque no outro duelo contra um grande europeu, o Chelsea, no caso, a opção, você acabou não entrando naquela partida e pode ter esse confronto amanhã contra um time espetacular. Por exemplo, você pode ter muito perto de você Harry Kane. Bom, eu estava com a expectativa do jogo do Chelsea e sempre preparado para isso, mas a gente tem grandes jogadores. Eu até falei, acho que com a Dani na entrevista, eu falei que a gente tem talvez 20 titulares, 25 titulares que estão todos preparados para entrar e dar conta do recado. E o Felipe optou pelo Danilo e pelo Léo, deram conta do recado, conseguiram a vitória e eu estava ali pronto para que se precisasse em algum momento também entrar e com uma vontade imensa de estar participando de um jogo como esse. E amanhã contra o Bayern estou com a mesma expectativa. Se for da vontade do Felipe que eu comece o jogo, que eu entre em algum momento, eu vou estar preparado para dar conta do recado e ajudar o Flamengo a classificar. É o jogo mais importante da sua carreira até o momento? Com certeza, acho que por tudo que está girando isso, por toda a expectativa da torcida, de todos, acho que minha família é muito ansiosa para isso também, então tudo que está em torno desse jogo, acho que se torna um dos jogos mais importantes da minha vida, com certeza. Como é que está sendo a resenha com o Papai Ortiz, que foi um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos? Tem conversado com ele tem passado alguma coisa para você, falado alguma coisa contigo? Não, está sendo muito boa, ele está desfrutando bastante, lógico, sempre fica muito nervoso com todos os jogos, muito ansioso para todos os jogos, e a gente vai conversando na boa, também falando muito sobre o que a gente vem vivendo aqui e por tudo que aconteceu nesses últimos anos, e agora tá podendo disputar um Mundial de Clubes com a camisa do Flamengo é realmente algo inacreditável ainda, mas o mais importante é estar podendo desfrutar disso tudo juntos aqui nos Estados Unidos, trazendo minha família para poder acompanhar isso de perto e realizando um sonho aqui. Que legal. Boa sorte, né, que você esteja em campo amanhã e que o Flamengo consiga passar, porque aí, Léo, eu tenho a impressão de que o Flamengo, que já está sendo muito bem visto e falado no mundo inteiro, superando mais um gigante europeu, ele ainda fica mais forte na competição e aquela velha história do Flamengo deixou chegar, a nação está nessa expectativa aí. Não, só agradecer pelo carinho da nação também, que nos passe a energia, quem estiver aqui no estádio tenho certeza que vai fazer isso, e quem estiver de longe que passe a energia, torcendo muito para que a gente possa conseguir essa classificação. Que legal. 10 da zaga, ministro da defesa, você gosta dos apelidos? Eu gosto, eu acho uma brincadeira saudável, lógico que eu não tenho sempre falo que eu não tenho essa pretensão, né, a 10 são dos craques ali da frente, Arrasca, Zico, esses caras que decidem o jogo, mas eu gosto dessa brincadeira e se até o Zico falou, então não tem muito que contrariar, né? Sucesso, Léo. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês, boa tarde aí a todo mundo. Não, acho que eu no personal estou muito tranquilo, muito confiante, muito expectante que o jogo de amanhã vai ser bom para nós. Sabemos que o Bayern Múnich é um time muito bom, que temos que respeitar a hierarquia deles, mas a gente também é um bom time, a gente também tem muita hierarquia também a nível mundial, então acho que o jogo de amanhã vai ser muito especial, tanto para eles como para nós. Você é um jogador muito rápido, técnico e muito intenso. Você acredita que esses fatores podem gerar um desequilíbrio nesse jogo tão difícil como o de amanhã contra o Bayern, dentro dessas suas características de jogo? A ideia, penso que é essa, fazer dano neles de qualquer jeito. E se Felipe acha que eu posso entrar e tentar fazer a coisa que você acaba de perguntar, então a ideia é essa, fazer o que ele pedisse para mim e depois demonstrar que
que para que estou dentro do campo. A primeira experiência contra um europeu nessa Copa do Mundo de Clubes que você esteve em campo foi ótima, foi inesquecível, né? E agora é mais uma oportunidade de enfrentar um time que para muitos é até superior à equipe do Chelsea, que vocês venceram de maneira brilhante por 3-1. Sim, mas eu penso no personal que o jogo dentro do campo é um time contra outro. Ninguém é mais, ninguém é menos. Aí dentro do campo, quem primeiro se cansar, quem primeiro que cometa muitos erros, ele é que vai ir embaixo do marcador. Então, se a gente está concentrado, se a gente está tranquilo e sabendo o que temos que fazer, cobrindo os espaços, então eu penso que o jogo vai ser bom para nós. E para terminar, é o jogo mais importante da sua carreira até o momento? Ainda, isso não sei. Acho que tive o jogo do Mundial com minha seleção, que eu penso que foi muito importante. Então, vou esperar o jogo de manhã para saber dentro do campo como me vou sentir. Tomara que seja, que você faça um gol, que o Flamengo se classifique e siga adiante. Deus quiser, Deus quiser. Boa sorte. Obrigado. Luiz Araújo ao vivo na Flamengo TV. Grande Luiz, obrigado pela presença mais uma vez ao vivo com a gente. Uma curiosidade, quando você estava no Lille, no futebol europeu, você chegou a enfrentar o Bayern de Munique em alguma oportunidade? Não enfrentei o Bayern nenhuma vez. Enfrentei ali o Chelsea, enfrentei o Sevilha, acabei enfrentando o Milan, outras equipes, mas o Bayern de Munique vai ser minha primeira vez. Cara, o que falar desse jogo de amanhã, tecnicamente, taticamente? Você é um jogador que tem uma grande técnica e que taticamente você também é um cara muito importante, né, que cumpre várias funções. O que esperar nesses aspectos desse jogo tão grande entre Flamengo e Bayern de Munique, Luiz? É um grande jogo, é um grande espetáculo, acho que vai parar não só o Brasil, mas vai parar o mundo. São duas grandes equipes que gostam de propor o jogo, que tem no seu futebol a posse de bola, que gosta de sair jogando, que gosta de pressionar também o adversário. Então eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. E como você falou, temos que estar bem não só tecnicamente, mas também taticamente e fisicamente, porque vai ser um jogo que vai exigir tudo isso, e para a gente poder sair vitorioso, a gente tem que fazer essas três coisas muito bem. E você individualmente, num grande momento há algum tempo, mas aqui na competição você vem melhorando ainda mais, né? É uma competição muito especial, né, Luiz? Com certeza, é uma competição que todo jogador sonha em jogar, ainda mais vestindo o manto. É diferente, isso faz com que a gente queira ser melhor a cada dia, que a gente possa evoluir a cada jogo. Então estou muito feliz com esse momento. Eu creio que a cada jogo eu venho melhorando pequenas coisas que eu vim errando, e claro que eu tenho muita coisa ainda a melhorar, mas isso aí vai ser com o jogo, e eu procuro sempre dar o meu 100% para ajudar o Flamengo. É o tipo do jogo que, caso o Flamengo passe, e nós temos convicção que vai passar, dá uma força muito grande, porque já superou um gigante europeu, agora superando um time da grandeza do Bayern de Munique, a nação já começa a falar aquilo que ela tanto gosta, deixou chegar. Então, assim, é um jogo realmente muito especial, né? Com certeza, é um jogo muito especial pela grandeza do nosso adversário. Sabemos da grande equipe que é o Bayern de Munique, sabemos que temos que não podemos errar, sabemos que a gente sabe que é um grande jogo, e esse jogo vai ser decidido de quem errar menos. Então esperamos estar 100% preparados, focados, que a gente não venha cometer nenhum erro e que a gente venha poder aproveitar do erro deles para que a gente possa sair vitorioso, e aí sim, tenho certeza que o elenco vai ganhar ainda mais força, mais confiança, e vamos chegar muito forte. Faz o LA, tá dizendo a nação. Arrebenta, boa sorte, grande jogo amanhã, Luiz. Valeu, muito obrigado, e vamos com tudo, nação. Good to see you guys. Let's start. Show your hands. Rafael and Greg, they are over there. Okay, many hands. Nice. Fala, Felipe, tudo bom? Chico Moedas, Casa TV. Assim, eu senti um burburinho ali na coletiva do Danilo, que existiu a possibilidade de jogar com 3 zagueiros do Flamengo nesse jogo, tá? Não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Eu gostaria de perguntar para você, no Brasil a gente tem uma visão simplória que entrar com 3 zagueiros é um time mais defensivo. Eu queria entender quais são as qualidades ofensivas que um time ganha ao entrar com 3 zagueiros. É liberar a ala, enfim. Se puder explicar um pouquinho pra gente. Obrigado. Bom, sempre é uma possibilidade tendo 3 zagueiros desse nível. Quarto e com o João, e o quinto também o Cleiton, são grandes zagueiros, então ter especialmente 3 zagueiros de altíssimo nível, como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade e esse leque, né, de você poder jogar com 3 zagueiros,
que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva, muitas das vezes a gente, né, se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede. Então, não mudaria tanto, né? Mas vamos deixar em aberto aí para a gente escolher amanhã. Felipe aqui. Boa noite, Thiago Lima do GE. Felipe, pergunta básica. Você já definiu a escalação na sua cabeça? E se você já passou a escalação para os jogadores? Obrigado. Já decidi a escalação, já sei. E eles não. Simples assim. Aqui atrás, Felipe. Aonde? Aqui no fundo, Felipe, nas câmeras. Monique Danello, TNT Esportes. Curiosamente, essa semana, resgataram um trechinho de uma entrevista que você deu para a gente há alguns anos, em 2011, quando você ainda era jogador e o Santos ia enfrentar o Barcelona na final do Mundial. E naquela ocasião, quando você foi questionado sobre a forma, né, do Santos jogar naquele jogo, você fala que se o Santos fosse para cima do Barça, que poderia tomar 5, né, naquele jogo. Eu sei que são equipes completamente diferentes, né? Agora é o Flamengo, é o Bayern, mas eu queria te perguntar além. Eu queria saber, na tua visão, o quanto o futebol mudou ao longo desses anos e que faz com que hoje o Flamengo possa entrar nesse jogo de amanhã em condições de ser um Flamengo que propõe jogo, que agride e que pode jogar de igual para igual com equipes como o Chelsea e também o Bayern. Obrigada. Bom, o futebol mudou muito, né? Muito. Claro que quando eu falei aquilo em 2011, foi muito fácil falar da posição que eu estava e acabou dando certo. Poderia ter acontecido uma história completamente diferente, né? Dando certo pelo que eu falei, não pro Santos, né, no caso. Mas eu não comparo nenhum time até hoje que eu joguei com aquele Barça do Messi, né? O Barça do Guardiola e do Messi. Aquilo lá para mim era um time absurdo que entrava no campo e o único objetivo era não tomar goleada para os outros, era mais ou menos isso. Então, os tempos mudaram, os treinadores mudaram, os jogadores mudaram, as redes sociais mudaram o comportamento dos jogadores, também dos torcedores. Então, estamos ainda nesse período de transformação do futebol, mas que houve uma evolução muito grande tática desde então. E a gente vê o difícil que é, né, jogar contra qualquer time, hoje já seja os europeus, os gigantes europeus jogar contra a gente, como também a gente disputar um jogo na Libertadores, a dificuldade que isso sempre traz pelo igualado que está a parte competitiva do futebol. Então, como eu falei também nas outras entrevistas, o Flamengo tem uma forma de jogar, tem um DNA, como, né, o torcedor gosta de chamar, e o torcedor se sente identificado com essa forma de jogar e a gente não abre mão disso. Eu, pelo menos, a única mensagem que eu passei para os jogadores desde que eu estou, como treinador do profissional do Flamengo e também da base, que esse é o jeito do Flamengo jogar. Depois, a qualidade do adversário, o jeito que eles se impõem no campo vai determinar em que altura ou que território vamos jogar dentro do terreno de jogo. E aí, vamos ver o que vai acontecer, mas, na verdade, a gente não abre mão das nossas filosofias. Felipe, aqui, em cima disso também, o Bruno Henrique disse que, pela forma do Bayern jogar, dessa forma de marcação alta, de tentar ter um controle da bola, a velocidade pode ser o caminho para o Flamengo. Fazer os zagueiros do Bayern correrem para trás. Você acha também que o caminho está por aí, na velocidade, na intensidade, e se isso vai ser fundamental para você montar a sua equipe para o jogo de amanhã? A pergunta, assim, entendo o que o Bruno falou, entendo a tua pergunta, mas a forma que a equipe vai jogar depende muito da forma que o adversário nos vai defender, né? O Bayern, a gente já sabe muito da pressão esmagadora que eles tentam fazer no campo, uma pressão muitas das vezes até individualizada, perseguições no campo, e um time muito bem organizado dentro dessa pressão homem a homem, na qual é difícil, né? Porque quando você vê, muitas vezes, a gente vê um time marcando de uma maneira individual, a gente vê uma desorganização porque se perdem muito as posições, mas no caso do Bayern é um time extremamente organizado, com a pressão alta muito clara os gatilhos que eles têm para pressionar. Então,
Eu acredito que sim, precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então, não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique, se estão no Bayern de Munique, porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada. E por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Hi, Monsura, former Latsportist Nigeria. 6 matches so far at this particular venue, and 1 win recorded, which was against your next opponent, which was for your next opponent, Bayern Munich. So, is this a kind of prayer on your team, and how do you plan to approach the game? I'm sorry, can you repeat it? Sorry. 6 matches have been played so far at this pitch. Yeah, and we've recorded just 1 win, which was for Bayern Munich, who you are facing next. So is this a kind of prayer on your team, and how do you plan to approach this game? Well, you mean this pitch here, this stadium? 6. Okay, 6 games here in this stadium. Okay, but I was there, and the pitch was amazing. Tudo foi empate. Tudo foi empate, só uma vitória. Okay. E quem ganhou? Oh, Bayern. Okay. So, no, but I was there on the pitch now, and the grass is amazing. The stadium is so beautiful. Well, we know where we are and how they take care of things here in America. So they know how to sell the product, and it's amazing stadium. It's an honor to play this kind of games here, and for Bayern, they know already how to play here because they already played. No, but we are also used to playing a lot of different stadiums and a lot of different kind of grass, and we are ready to face this amazing challenge we have in front of us. And Bayern is one of the biggest teams in the world, and we have to be in our best day to try to win the game. Felipe, João Guilherme, Flamengo TV, você e o Kompany são os 2 técnicos mais jovens dessa Copa do Mundo de Clubes, né? Isso é uma informação legal. E vocês são contemporâneos, mas pelo que eu pesquisei, vocês nunca se enfrentaram dentro de campo, né? E agora vão fazer esse primeiro duelo como treinadores, vocês que estão iniciando a carreira. Qual é a expectativa para esse duelo tático? E existem semelhanças, pelo que você observa, do Kompany treinador com o Felipe Luiz treinador? Eu acho que não. Assim, cada um tem a sua forma de liderar, tem a sua forma de ser. No final, nós treinadores transmitimos diariamente, né, a nossa filosofia para os jogadores, eles irem entendendo a nossa forma não só do jogo, não só tática, sino a nossa forma de vida, e isso a gente vai transmitindo no dia a dia, nosso comportamento. E ele tem o dele, eu tenho o meu, eu nunca joguei com ele, não conheço, mas sei da carreira dele, da grande pessoa, do caráter que ele tem. E taticamente eu posso te dizer assim que eu estudei muito o time dele, porque já do Burnley do ano passado tinha coisas muito interessantes dele jogando, e esse ano, principalmente no começo do ano, no começo dele no Bayern, eu assisti vários jogos, porque tem ideias e conceitos interessantes, como eu já falei para vocês. Eu tento sempre copiar e pegar coisa dos melhores, e o Bayern foi uma referência para nós, treinadores copiadores, de coisas que eles fizeram muito interessantes esse ano, né? Então, eu tive a oportunidade de assistir muitos jogos dele, especialmente no começo da temporada. É um time que está muito bem assimilado esse modelo de jogo pelos jogadores, e, sem nenhuma dúvida, é um dos adversários mais poderosos que poderíamos enfrentar. E esse tipo de enfrentamento, esse tipo de duelo é o que todo jogador, todo treinador gosta de jogar e gosta de enfrentar. Então, estamos, como eu falei, um privilégio muito grande de poder estar participando dessa competição tão bem organizada, tão especial, e poder disputar esse tipo de jogos aí. Então, é um privilégio grande. Felipe, tudo bem? Júlio aqui, do Júlio Gomes, o All Band. Felipe, a gente sempre fala muito no Brasil, e especulou-se tanto nos últimos anos, sobre como seria o time tal jogando uma Champions League, ou jogando um campeonato inglês. Agora o Flamengo está inserido numa Champions League ali, né? Tem Bayern, eventualmente um Paris Saint-Germain, Real Madrid, se eles forem passando também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o Flamengo estar nessa Champions League, e se quando você olha para o teu vestiário, você vê um time de Champions League, com os jogadores que você tem.
É o debate eterno que, desde que eu cheguei no Flamengo em 2019, sempre nos programas de televisão, né, que sempre se fala, o Flamengo ganharia a Premier League, nunca vai jogar a Premier League, nunca vai jogar a Champions League. Está jogando o Mundial de Clubes, onde tem um enfrentamento contra esses times que jogam a Champions League num contexto completamente diferente. Não jogamos na casa deles, eles não jogam na nossa, o clima é diferente, o gramado é diferente, é tudo diferente. Então, eu evito sempre as comparações e as discussões que não levam absolutamente nada. Eu acho que não tem sentido eu falar se o meu time disputaria a Champions League ou não, né? Mas o que eu sim posso falar é que tem muitos jogadores do meu time que sim disputaram a Champions League e são jogadores de seleções, né? Seleção tanto brasileira, tivemos 5 na última convocação, temos de outras seleções também, equatoriana, uruguaia, e tem um time altamente qualificado, que dentro das nossas capacidades eu acredito sim, com muita convicção de que nossos jogadores são capazes de fazer frente a esse Bayern de Munique, com todo o respeito ao time deles, mas podemos sim fazer frente e fazer um grande jogo e como eu falei, vamos ter chances de poder fazer um grande jogo para tentar passar. Esse é o nosso único objetivo que passa na minha cabeça amanhã. Felipe, por aquí. Te voy a pedir una en español, por favor, y además que para Globovisión y Ranking en Venezuela, donde has estado muchas veces. Sorry? We just don't have the translation into Spanish. You can ask, but he can answer in Portuguese or English. Ah, okay. Yeah, Ele fala espanhol. but we don't have translation. Ok. Okay, no problema. Yeah. Bueno, la pregunta es, antes hablaste del espíritu, sobre todo del fútbol, ¿no? De antes, pero que ha cambiado mucho, ha cambiado las redes, ha cambiado el fútbol también. Pero el espíritu del jugador brasilero no ha cambiado, ni del fútbol brasilero, ¿no? ¿Puede ser eso determinante para el partido de mañana, ese espíritu distinto, la habilidad del jugador brasilero? Português? Português. Português ou inglês? Ou inglês. Ah, tá. Não, tá. Ok. O jogador brasileiro é um jogador, primeiro, muito competitivo. É um jogador que está muito adaptado a uma pressão externa extrema, né? Tanto da imprensa como principalmente do torcedor. São praticamente todos os clubes que disputam a Série A que tem uma torcida exigente, que vaia, que faz cobrança se não ganha. Então, o jogador que chega nesse nível que chegaram hoje, eles tiveram que passar por muitas fases da carreira deles, onde eles foram muito cobrados, até mais, e foram além das expectativas, cobrado além das expectativas que se criaram neles. Então, isso levou a todo tipo do jogador brasileiro a ser altamente competitivo em todas as competições que se disputam, né? Muitas vezes vemos nas competições sul-americanas os favoritos não ganharem, justamente por isso, pelo nível de competitividade que existe nessas competições, que primeiro sempre se falavam dos argentinos, que eram muito competitivos, mas hoje o brasileiro está nesse nível. E vimos nesse campeonato a dificuldade que conseguimos impor, né? Claro que depois a qualidade, dentro do campo, ela manda, né? O território que você vai jogar, se você não tem tanta qualidade, você não consegue jogar no campo do adversário durante muito tempo. Mas não tenho dúvida que a força, a mentalidade que esse jogador brasileiro criou durante todos esses anos faz com que sejamos tão a gente pode igualar essa diferença de qualidade, às vezes, na competitividade extrema. Por quê? Porque para o europeu ganhar esse campeonato aqui também não vai mudar a vida deles, mas para o sul-americano, para um outro time, com certeza mudaria as nossas vidas se ganhasse um campeonato assim. Pode falar. Pode falar. Pode falar. Agora sim. Richard Souza, da TV Globo. Felipe, numa das respostas anteriores, enquanto você fala... Então vamos para o Mauro César aqui, depois voltamos aí, tá? Vamos lá, Mauro. Is the audio working? Yeah? The second microphone here. Doesn't work too. No. Yeah. So, no? It's not It works. working? It works. Yeah? Yeah. Felipe, você já falou da importância, né, de ter a posse de bola.
Como você prepara seu time para um cenário que é possível, em que o Bayern impeça que o Flamengo tenha a bola e ele tenha um controle do jogo pela posse? Como treinar a equipe para esse eventual cenário? Ok, eu sempre tento dar soluções para os jogadores em função de como o adversário pressiona a nossa equipe, né? Existem adversários que pressionam com um atacante, outros que pressionam com 2, outros que não pressionam. Então sempre tento criar essas soluções. O Bayern é uma das pressões mais agressivas, mais fortes, né, individuais. Então nós vamos depender muito também da nossa qualidade individual do jogador, de tirar o adversário da frente por uma vantagem qualitativa que ele possa ter dentro do campo. E existem alguns recursos ou mecanismos para tentar sair dessa pressão, porque se realmente eles individualizarem como eles vêm fazendo durante a temporada, deixarão outro tipo de espaço para a gente poder atacar. Então, basicamente, eu tento indicar para os jogadores os espaços e as soluções que eles podem ter, e depois, dentro do campo, eles têm que tomar as decisões e identificar esses espaços que são deixados pelo adversário. Agora sim, Felipe, boa noite, Richard Souza, TV Globo. Em uma das respostas anteriores, você falava de velocidade, intensidade e, ao mesmo tempo, ali de posse e controle de bola. E aí me veio na cabeça o Arrascaeta. Gostaria de te perguntar sobre o nível físico do Arrascaeta. Ele te entrega hoje essa intensidade e essa velocidade? Falar nisso necessariamente não exclui o Arrascaeta? É possível ter isso com ele em campo? É possível ter ele, é possível não ter ele. Temos um elenco com jogadores muito polivalentes que podem jogar em várias posições diferentes, que podem nos dar características e situações diferentes para o jogo que precisa. O Arrascaeta está apto, nos dá... até agora vem crescendo cada jogo e nos vem dando muito trabalho, muito sacrifício, e depois a qualidade dele é inquestionável. Então, está disputando por uma vaga no time do mesmo jeito que todos os outros. Felipe, aqui, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Antes de começar a competição, né, o Boto falou, você chegou a falar também, os jogadores falaram que seria interessante essa competição para ver o nível o patamar que esse time do Flamengo está, o nível de competitividade. Agora já passou a primeira fase da competição, vocês já tiveram enfrentamentos com diferentes escolas, já viram também enfrentamentos de diferentes escolas nessa competição. Eu queria saber de você, se você já sabe hoje que patamar, né, esse time do Flamengo está. E olhando assim para o Bayern de Munique, se o Flamengo olha de frente para frente, se divide favoritismo ou se o favoritismo está para o lado de lá? Não, eu sempre soube o patamar que o nosso time está, porque, primeiro, joguei com a maioria desses meus ex-companheiros, né? Joguei com eles, com a maioria dos jogadores que estão no elenco, competi com eles durante muitos anos e vejo eles competirem diariamente nos treinos e também nos jogos. É claro que esse tipo de enfrentamento contra times europeus, valendo alguma coisa, só se dará nesses jogos assim do Mundial, porque por mais que a gente possa fazer um amistoso numa pré-temporada, nunca é com o mesmo nível de intensidade, de competitividade, mas eu sei o nível, claro que eu sei o nível que nós estamos, e eu repito a mesma coisa que falei na última pergunta. Existem times que estão numa elite, o Bayern é um desses times que estão na elite, e a qualidade individual desses jogadores, desses 8, 10, 12 times aí da elite, ela supera todas as outras. Isso quer dizer que individualmente, sim, podem ser melhores que nós. Coletivamente, aí é o que vai marcar, né? Quem é a melhor equipe, não o melhor individual. Felipe, eu ia te perguntar sobre Danilo e Alexandre terem jogado pelo Porto contra o Bayern, mas isso foi 10 anos atrás. Eu ia te perguntar que importância tem isso. Vou colocar só por você saber. Eu fiz praticamente todas as entrevistas aqui nessa sala, Xabi Alonso, Company. Nenhuma foi tão tática quanto a sua. Você acha que esse jogo é o mais tático até agora desse Campeonato Mundial? Desculpa só, o que o Alexandre e o Danilo, Não, o Alexandre ganhou. O Alexandre e o Danilo ganharam do Bayern em 2015. Tá. Eles jogaram contra o Bayern. Isso ajuda mais dentro de campo ou no vestiário? Agora eu entendi. Eu não estava entendendo. Eu também joguei contra o Bayern. PVC não viu, PVC? Eliminamos o Bayern, sim, na semifinal. Ganhamos na ida e perdemos na volta. Mas
E o que você falou depois que já fugiu? Do duelo tático. Não, então, assim, eu procuro sempre estudar muito. A parte tática é uma coisa que... as soluções que existem no jogo é uma coisa que sempre me gerou muita curiosidade quando eu já era jogador e que traçam o meu caminho agora, né, no dia a dia. É tático até certo ponto. Dentro do jogo existe um certo momento do caos que se perdem, né, essas partes táticas, e aí o jogador ele depende dele mesmo, mas não tenho dúvida que vai ser um enfrentamento muito tático em partes, mas em todas as partes, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Tem um time muito poderoso do outro lado que vamos ter que estar taticamente perfeitos para poder anulá-los. Coach Jane Francis from Nigeria. You've played across various continents. You've played Esperance Tunis from Africa, LAFC from North America, Chelsea from Europe, and I'm wondering which were your toughest opponents as you're about to play also in a European team. Which of these clubs would you consider your toughest opponents, despite the result, the outcome of the games? Okay, from the last past game? From the group games. Okay. Yeah. Well, I think always the teams are more difficult to play, the teams which have the players with more quality. So Chelsea and have a lot of quality on the players, so which is really difficult because they never lose the ball. Even if you press them, they know how to control the ball. It's really difficult to take the ball away from them, and especially tactical level from Maresca, it's really high. So for me, it was the toughest until now. Vou fazer a pergunta em inglês. Sou Kevin Antonio de Puerto Rico. I had a question. You spoke about tactics, you spoke about players, you spoke about systems, pass, and the players you respect, and other teams. But one of the things that hasn't come up is nature. Today, a game was suspended. Bayern wasn't able to travel. How do you prepare for the possibilities that different storms or nature can bring? Como você quiser, português ou inglês? Pode ser português, pode ser. Se você... Ok. Sinceramente, é uma coisa que nunca nos preocupou. O clima, os fenômenos naturais aí da natureza nunca nos preocuparam. No Brasil, não lembro de ter um jogo cancelado. Na Supercopa choveu muito e parou o jogo durante 30 minutos, 40 minutos. Mas é uma coisa que acontece muito raramente, então assim, é uma coisa que realmente é nova para a gente. Aconteceu nos treinamentos, agora também tivemos que interromper o treinamento na metade do treino, bem no começo do treino. Mas não preparamos o jogo em função do clima, preparamos o jogo em função do adversário que vem pela frente, e se o jogo tiver que parar, azar. Ou sorte, né? Ou depende do momento, mas o que queremos é que o jogo seja limpo, que os protagonistas sejam os jogadores, que não tenha chuva, ou que tenha chuva, mas que não pare o jogo e que vençam melhor. Felipe, aqui. Boa noite. Felipe, na última coletiva, você falou sobre o desafio de manter o nível de atenção dos jogadores, principalmente na questão que o Flamengo já estava classificado, já era o primeiro e tal. Só que amanhã o Flamengo tem um adversário muito difícil. Eu queria saber o desafio do técnico de preparar esse jogo nesse quesito atenção, para que o excesso, talvez, de atenção não vire nervosismo, e às vezes o ser humano, quando ele fica muito nervoso diante de uma situação, ele acaba errando coisas simples, que normalmente ele não erra. Eu queria saber como é que você trabalha para que a atenção não acabe se transformando em um nervosismo e, às vezes, um movimento saia errado, não saia como sai de costume, muito por conta disso. Obrigado. É o tipo do jogo que você não precisa motivar de nenhuma forma, né? Todos eles estão extremamente motivados. E o que você falou é uma coisa que realmente pode acontecer, que é o excesso de preparação, de ansiedade. Isso gera essa tensão inicial durante o jogo. Tem que achar um equilíbrio. E aí eu diria que cada jogador tem a sua própria forma de preparar um jogo, cada forma de se concentrar e de chegar de uma forma óptima no jogo. O treinador não controla
essa preparação que eles têm, com quem que eles falam no telefone, como eles estão se preparando para o jogo. Mas o que eu sim posso fazer, como eu falei antes, é tentar passar tudo o que vai acontecer, dar todas as soluções ou alertas para eles, para entender o que vai acontecer durante o jogo, e a partir daí que eles possam identificá-las dentro do campo e se sentirem melhor no jogo do que se não tivesse nenhum tipo de informação, entendeu? Então esse é o meu trabalho, é o que eu acredito, e a concentração é muito individual de cada um. Felipe Luiz, boa noite. Meu nome é Fernando Valeca de Barros, eu sou freelancer. Nos últimos 12, 13 anos, houve um predomínio absurdo, tanto a nível de seleção quanto a nível de clubes, dos clubes europeus sobre os clubes sul-americanos. E nessa Copa do Mundo, os sul-americanos estão conseguindo vencer. O Flamengo venceu, o Botafogo venceu. O que isso significa? O que está fazendo essa equalização, por assim dizer? Eu continuo achando que os times da elite europeia são superiores, estão com os melhores jogadores. Um maior exemplo é por que o Vinícius Júnior não está aqui, no Flamengo. O melhor jogador do mundo era do Flamengo e não está aqui por quê? Porque foi para a Europa para jogar num dos melhores times do mundo, com maior salário, com maior prestígio, para jogar melhores competições. E é simples assim. Nós estamos competindo bem essa competição, e podemos até vencê-la, algum dos brasileiros pode até vencê-la, isso pode chegar a acontecer, nada é impossível no futebol, mas nós vencemos um jogo e as comparações existem. Eu acho totalmente desnecessário comparar uma realidade, que não precisamos de uma comparação, de ganhar um jogo para dizer que somos melhores que eles. Você olhar como estão formados os elencos, que tipo de jogadores estão no elenco de cada equipe, e você sabe, agora, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Que o nosso futebol brasileiro vem melhorando, vem crescendo, sim, mas estamos ainda muito longe de poder se comparar com o futebol europeu. Muito bom, muito bom. Hola, Felipe, aquí Javier Cáceres del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Usted dijo que asistió a partidos, a jogos sorry, we de don't have oportunidad. translation into Spanish. Okay. Sorry, I have to switch then. That you watched some Bayern games at the beginning of the season, that you were quite impressed by certain tactical aspects of the Bayern. Deixa ele fazer em espanhol. Okay. Vuelvo a cambiar, sí. No, que usted dijo que asistió a partidos del Bayern de Múnich al comienzo de la temporada y que vio muchos o varios aspectos tácticos que le interesaron y que incluso, si entendí bien, intentó copiar. Me gustaría que profundizara en qué aspectos tácticos le llamaron la atención del Bayern de Múnich y qué dificultades presenta tratar de aplicar eso a un equipo como Flamengo. Pode ser em português? Português. Ok. Me desculpa, não vou te falar quais aspectos realmente eu copiei. Se você olhar a minha equipe jogar, fazemos alguns movimentos que eles fazem. E já não só do Bayern de Munique, são também de outras equipes. São aspectos que encaixam com as características dos jogadores que nós temos e algumas soluções que o Bayern cria e causa dificuldades nos adversários, e que não só o Flamengo, senão tenho certeza que outras equipes também tomou como referência, principalmente a pressão do Bayern de Munique, é uma referência mundial para muitos times que querem jogar com a pressão alta. Então, aí eu posso chegar até aí, só para você. Hola Felipe, ¿cómo estás? Ramón Medina de Venezuela, en español, pero me responde en portugués, no hay ningún problema. Tú eliminaste al Bayern Múnich en su momento como jugador con el Atlético de Madrid 2016, y han pasado casi 10 años, pero quizás ese partido te trae algo puedes agarrar algo de ese partido y trasladarlo mañana. Te pregunto porque, bueno, Atlético siempre tuvo ordenado en defensa, jugaba a veces el contragolpe, quizás por ahí está la clave también para mañana, ante un Bayern que en defensa quizás es un poco lento. Eliminamos realmente o Bayern na semifinal e foi o maior banho de bola que tomei na carreira. Essa foi a verdade. Foi o Bayern do Guardiola, né? Ganhamos em casa 1-0, mas o segundo jogo o Bayern de Munique foi muito superior
e conseguimos fazer um gol, com a vantagem do gol fora de casa, né? Então nos deu o passe à final. E aquilo depois do jogo, eu fui pro doping, eu fiquei pensando muito a sensação que eu tive dentro do campo, e foi uma das coisas que mais me inspirou a montar um modelo de jogo, foi baseado naquele jogo, porque a sensação que eu tinha é que aquele Bayern do Guardiola tinha mais jogadores no campo do que 11, e que o campo era maior do que como era a sensação que eu tinha como jogador. Então eu sempre imaginava, se um dia eu fosse treinador, eu gostaria de fazer com que meus jogadores se sentissem, ou os adversários se sentissem da forma que eu senti. Então, a partir daí eu tentei começar a estudar muito esse tipo de jogo. Felipe, tudo bem aqui no meio? Boa noite. Gabriel Hoffman, Revista Placar. Felipe, tá funcionando? Tá. Nessa semana, né, há 2 dias atrás, o Nico concedeu uma entrevista à Flá TV e falou sobre a possibilidade de ser relacionado para amanhã. Hoje a gente viu ele indo para o campo. Queria saber se você conta com o Nico de la Cruz para amanhã ou se ele ainda não está apto para estar à disposição. Obrigado. Em princípio, sim. Treinou, teve uma evolução muito boa, se sentiu bem. Em princípio, vai ser uma opção para amanhã. Ok, Felipe. Thank you.